Olá, meu irmão, olá, minha irmã, muito bem-vindo ao nosso programa Palavra Viva. Mais essa oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor através da Palavra de Deus, através da riqueza que é o Evangelho do dia, o Evangelho que muito tem a nos dizer. Hoje nós vamos primeiro rezar e depois partilhar o que o Senhor vai falar conosco neste dia com este Evangelho. Vamos iniciar a nossa oração, a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos nos colocar em Tuas mãos, clamar a presença do Teu Espírito Santo sobre nós, para que o Senhor possa vir ao nosso encontro, abrir os nossos ouvidos para bem ouvir essa palavra, abrir o nosso coração para que essa palavra crie raízes fortes sobre nós. Pedimos também, Senhor, que venha aos nossos pensamentos, à nossa mentalidade, ao nosso discernimento, para que possamos bem entender o que o Senhor tem para nós neste dia, o que o Senhor quer falar conosco. Nós te entregamos, Senhor Jesus, eu te entrego de forma pessoal cada um que está assistindo conosco, participando conosco desta reflexão, dessa partilha do Evangelho. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora sobre nós, para que ela nos conduza nessa reflexão, para que ela esteja conosco em toda essa partilha, em tudo que vamos conversar neste programa de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos ler mais uma vez o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho de hoje. Está em Mateus 6, 24, que nos diz o seguinte: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais que o alimento e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios no campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não vos aflijais, nem digais: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meu irmão e minha irmã, esse evangelho de hoje é um evangelho que nos traz muitos motivos para refletir, para pensar na nossa vida, pensar nos nossos trabalhos, em várias situações. O Senhor vem aqui nos dizer sobre as preocupações humanas, as preocupações que o mundo nos transmite, que o mundo nos traz. E é interessante que esse evangelho, ele já começa dizendo que não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a riqueza. E o que me chama a atenção disso é que Jesus não veio aqui dizer falando que não podemos ter riquezas, né? Ele não vem aqui dizer que a riqueza é errado, que a riqueza é um problema. Não é isso que o Senhor nos fala. Ele já começa introduzindo aí. Ele quer deixar isso muito claro para nós. O que Jesus diz aqui é que não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo a riqueza. É necessário escolher. Quando nós usamos essa palavra servir, a gente quer dizer de trabalhar para, de fazer para. E aí que está a nossa primeira reflexão desse dia. A gente trabalha para Deus ou para mais riquezas? A gente serve, a gente faz, a gente nos desgasta para Deus ou para a riqueza? E aqui também é bom deixar muito claro, porque quando o Senhor cita na Bíblia riqueza, Ele não está dizendo só de dinheiro, Ele não está dizendo só de posses, né? Talvez aqui é muito fácil quando a gente faz esse tipo de leitura e aí a gente pensa de uma forma literal sobre o dinheiro, sobre o salário, pessoas que trabalham muito para ter muito dinheiro e se esquecem de rezar. Mas não é só isso. Nós não podemos servir a Deus e a riqueza. E toda riqueza que a gente cai na tentação de deixar ser maior do que Deus, se torna um pecado, se torna um serviço, um servir a riqueza. E aí nós vamos refletir. Quais as riquezas que nós temos na nossa vida? Quais são os nossos tesouros? As nossas alegrias? E aqui também vamos estender um pouco esse entendimento que a riqueza nossa, os nossos tesouros não são só coisas materiais. Talvez uma situação, um trabalho que você gosta muito e você põe ali a sua riqueza. Talvez os seus filhos são a sua maior riqueza, o seu maior bem, o seu maior tesouro. Seus pais, a sua família, sua profissão, sua dedicação profissional, os títulos que você já alcançou, a sua rotina é sua maior riqueza. Quais são as suas maiores riquezas hoje, meu irmão? Vamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar cuidado, porque são coisas tão pequenininhas que nós transformamos dela grandes riquezas. E aí, nós passamos a servir a essas riquezas e não servir a Deus. No próximo momento, nós vamos refletir mais sobre isso, sobre as preocupações, sobre os nossos trabalhos. Deus vem falar aqui sobre as preocupações com o que vestir, com o que comer. Mas neste intervalo eu quero te convidar a refletir sobre as suas riquezas. Não é problema tê-las. Deus deixa muito claro aqui. O seu filho pode ser uma riqueza. Seus pais, a sua família, sua profissão, seu time de futebol. Pode ser um tesouro, pode. Mas Jesus precisa ser o seu maior tesouro, o seu grande tesouro. E o seu serviço, a sua dedicação tem que ser a Ele e não as riquezas, e não os bens. No próximo momento, vamos
entrar mais nessa palavra, vamos fazer agora um breve intervalo e eu convido você a pedir a Deus nesse intervalo essa graça de ter o Senhor como a sua grande e única e principal riqueza, para que o seu serviço, para que o seu esforço, para que o seu coração se dedique totalmente a Deus. Porque as coisas, como nós vamos ver aqui, elas vêm por acréscimo. Os demais, Deus vai providenciar, tudo vem para o bem daquele que faz a vontade de Deus e daquele que tem a convicção que Deus é o seu maior tesouro e o seu maior Senhor. Fique conosco e em breve nós voltamos para continuar partilhando neste programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bem-vindo de volta ao nosso programa Palavra Viva. Hoje nós estamos partilhando o Evangelho de Mateus, onde começamos a falar em que Deus nos diz claramente que não podemos servir a Deus e a riqueza, que devemos escolher um ao outro. Falamos um pouco disso nesse primeiro momento e agora nós vamos partilhar sobre a fé, sobre a confiança em Deus. Deus deixa muito claro aqui, e ele ainda diz isso: homens de pouca fé. Se Deus nos deu uma vida, se Deus nos deu uma família, se Deus nos deu tantas coisas, Ele cuida de nós, Ele cuidará de tudo. E aí, o problema é que somos inseguros ou então vaidosos, queremos demais. E aí que gera os nossos desequilíbrios na falta de fé. É um assunto em que é até difícil da gente conversar, porque muitos carregam uma ferida profunda no seu interior, carregam grandes dores e dificuldades exatamente por causa da falta de fé, por causa da falta de confiança no Senhor. E aí é muito bonito ver, porque Deus deixa aqui tão claro. Ele fala dos alimentos e da veste. São os exemplos que o Senhor escolheu para falar nesse evangelho didaticamente. Ele podia falar de tantas coisas, mas para aquele povo daquela época, ele escolheu falar dos alimentos e das vestes. E aí, para nós hoje, a gente pode estender um pouco esse entendimento. Os alimentos, falamos aqui de comida, né? Nosso almoço, nossa janta, o pão de cada dia. E aí Deus deixa muito claro que se Ele dá alimento até para os pássaros, por que Ele não iria dar para nós? Se Ele dá vestes até para as flores, né? Ele faz essa analogia aqui, que as flores do campo estão bem vestidas.
estão bem ornadas, estão belas, por que Ele não iria dar para nós? O problema, é que nós queremos além do necessário. Deus deixa muito claro nesse Evangelho, tudo que nós precisamos, Ele nos dá. Claro, não estou dizendo aqui que não temos que nos esforçar, que não precisamos trabalhar, que não precisamos fazer a nossa parte. Precisamos sim, mas cuidado. Cuidado, porque hoje o mundo nos dá um conceito muito deturpado, muito desordenado sobre o que é necessário ou não. Sobre um lazer, por exemplo. É importante ter momentos de lazer, claro, fazer uma viagem, um passeio. Mas será que nós precisamos realmente viajar tanto? Conhecer tantos lugares? Isso é necessário? Isso é realmente necessário para servir a Deus? Tomamos cuidado também com quando diz aqui das vestes, as nossas roupas que nos protegem. E aí eu acho muito bonito porque Deus vem falar aqui, Ele faz uma comparação, né? Deus é muito didático, Jesus é muito didático nisso, que Ele se compara às flores do campo. Deus não nos dá a nossa veste simplesmente para nos cobrir, para nos proteger. Deus quer que sejamos belos. A verdade, a beleza e a bondade é o sonho de Deus para toda a humanidade. Precisamos sim ser belos. E aqui eu quero estender essa reflexão quando dizemos de vestes, das vestes da nossa casa, dos nossos filhos, daquilo que vem ornar, que vem deixar belo. Não estou dizendo que você não possa ter uma casa bonita. Pode, tem que ter uma casa bonita. Mas não pode passar do necessário. Não pode ir além do que é necessário. Você pode sim trabalhar para ter uma casa melhor, para ter uma roupa melhor, para ter um carro melhor, questão até de segurança, né? Nós não podemos andar com o carro até ele desmanchar. Mas cuidado, façamos sempre essa reflexão sobre o necessário. E aí Deus diz que nem o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Cuidado, meus irmãos, porque nós corremos o risco de vivermos como os pagãos. Naquela época dizia, né, dos pagãos, se você já viu algum filme antigo, né, que falava daquela época lá do Antigo Testamento, aqueles reis com vestes de ouro, um trono, com várias mulheres, com roupas belas e ouro pendurado para todo lado, eram pagãos. Eram pessoas que nem sabiam de Deus e não estavam nem aí para Ele, muito pelo contrário, idolatrava vários deuses. E de vez em quando dava, né, um sinalzinho de uma falsa temeridade a Deus. Aí a gente traz isso para a nossa realidade. Será que nós não fazemos a mesma coisa? Será que nós não nos inflamos, nos inchamos de tantas coisas, de tantos bens, de tantas riquezas, de tantas vestes? E aí temos que trabalhar muito para ter o melhor carro, para fazer a melhor viagem, para ter a melhor casa, os melhores equipamentos eletrônicos, a televisão, o celular, precisa trocar. É impressionante, por exemplo, a indústria de celular, né? Os telefones aí de várias marcas. Você compra um telefone de última linha, um novo, lançamento no mês de janeiro. Quando chegar em fevereiro até que não, mas março, abril, pode ter certeza que já saiu um outro. Já saiu um outro com alguma coisinha a mais, às vezes a diferença é de cor. Mas aí desperta ali na pessoa, preciso trocar de celular. Será que precisa mesmo? Será que essas posturas nossas
não nos fazem viver como pagãos. E aí, um outro ponto que eu quero colocar, que são as nossas preocupações. A pessoa muito preocupada, a pessoa muito ansiosa, que vive o dia de amanhã sempre, é uma tentação, meus irmãos, é difícil a gente falar, viver claramente aqui, ó. Deus deixa muito claro, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Preocupação não é um problema. Você se preocupar porque precisa fazer, porque precisa resolver. Deus deixa claro aqui. No dia de amanhã terá preocupação, mas a cada dia basta o seu cuidado. Cuide daquilo que Deus te confiou no hoje. Se Deus deu o seu trabalho hoje, Deus te deu um trabalho hoje, com as suas tarefas, com o que você tem que executar, preocupe-se em resolver bem aquilo que Deus te deu hoje. Não sofra com o que está nas suas mãos. Quantas coisas a gente sofre e a gente não pode fazer nada. A gente só tem que esperar. Quantas situações em que a única saída que nós temos é a oração, e aí a gente não reza porque está preocupado, a gente não faz o que tem que fazer hoje porque está preocupado, a gente não executa bem o que Deus nos pede nas nossas tarefas do cotidiano mesmo. Estou falando aqui de coisas simples, de fazer um almoço, de esquentar uma janta, e aí a gente não faz aquela comida bem feita hoje porque está preocupado se vai ter comida amanhã, porque vai ter preocupado que amanhã eu tenho que levantar mais cedo, porque amanhã eu vou ter uma visita, e aí aquilo ali... Ai, são tantas as agitações, meus irmãos, que nos tiram da presença de Deus. E Deus, em sua infinita bondade, na sua maravilha, nos convida hoje a lançar fora as preocupações e confiar nele, a viver uma experiência de total abandono no Senhor, se entregar completamente. Esse é o convite da palavra de Deus para nós, de buscar essa entrega total ao Senhor, de abandonar, de entender o que Ele tem para nós no hoje. Façamos bem o hoje. Esse é o convite do Senhor para nós. E que Deus, em sua infinita bondade, eu peço essa graça ao Senhor, que Ele venha com o seu Espírito Santo sobre o meu coração, sobre o seu coração, para que a gente consiga ouvir a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus e principalmente colocá-la em prática. Colocar em prática no nosso dia a dia, conseguir nos preocupar menos e agir mais no hoje. A cada dia basta o seu cuidado. Vamos cuidar das coisas desse dia de hoje. Deixa que Deus cuida de amanhã. Amanhã é um novo dia. Amanhã é uma nova história, uma nova vida. Esse foi mais um programa Palavra Viva. Agradeço a você que esteve aqui conosco e eu quero te fazer um convite. Quero te convidar a conhecer a comunidade Missão Maria de Nazaré, os nossos trabalhos de evangelização, né? Temos trabalhos. Quero te fazer um convite. Quero te convidar a conhecer a Missão Maria de Nazaré, nossos trabalhos de evangelização, tanto nas mídias sociais, internet, como também cursos, formações, atendimentos a famílias, casais, jovens. Conheça a nossa comunidade. E nós também desenvolvemos trabalhos sociais. Em Divinópolis, nós atendemos uma média de 70 acolhidos, além de seus familiares, pessoas próximas, divididos entre idosos, no Lar dos Idosos, uma instituição de longa permanência. Temos também uma instituição acolhedora, onde nós recebemos adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social, em situação de risco. Uma comunidade terapêutica que acolhe adolescentes em situação de uso de droga para tratamento. Além de trabalhos como Casa da Juventude, que é um trabalho de prevenção, e o Família Acolhedora, que também acolhe crianças. Enfim, os nossos trabalhos são grandes, são largos. E nós buscamos cuidar bem do dia de hoje, porque nós acreditamos que
Deus, na sua divina providência, vai nos alcançar. Talvez Ele nos alcance com a sua ajuda, com a sua doação. Então conheça os nossos trabalhos e nos ajude, se você puder, se você tiver condições. Muito obrigada e Deus abençoe. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.